Efésios 4, 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa passagem, te agradecemos porque temos a oportunidade de meditar nela, em cada versículo dela, nesta manhã. Nos abençoa, nos concentra neste momento. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Paulo é muito enfático aqui. A partir do versículo 17, ele vai nos dar uma nova recomendação que devemos fazer. Ele havia falado sobre comunhão, versículos de 1 a 6. Nós terminamos no domingo passado sobre dons espirituais, versículos 7 a 16, e agora nós temos uma nova recomendação. E o que nós devemos frisar, depois da leitura desse texto, é o que Paulo está focando aqui, não se comportem como os gentios, não vivam como os gentios. O comportamento de vocês deve ser totalmente diferente do comportamento deles. E Paulo, ele quer nos dar antes de falar sobre isso, dessa recomendação, ele nos diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Olha como isso é sério, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar a partir de agora. A principal província, irmãos, de Roma, naquele momento que Paulo está escrevendo esta carta aqui, basicamente, a maioria das cartas que Paulo escreve é entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Efésios não é diferente. A maior província de Roma era a Ásia Menor. E justamente a capital da Ásia Menor, nesse contexto aqui do Império Romano, no início, do primeiro século, é Efésios. É a carta que Paulo está escrevendo aqui para essa igreja muito importante, onde Paulo vai focar o seu ministério e vai plantar essa igreja, digamos assim. E do mesmo jeito que Efésios era importante para Roma, a capital da maior província deles, Efésios era também uma cidade muito depravada. Na verdade, toda a Ásia Menor sofria desse mal. A libertinagem, digamos assim, que o Império Romano promovia a essas províncias. O estilo de vida depravado já começou na Grécia Antiga, mas nunca tinha se aflorado tanto na história como no contexto do Império Romano. Ou seja, a igreja não deveria se comportar como vivia um romano. É isso que Paulo está mais preocupado aqui nesta parte da carta. Embora a nossa sociedade seja uma sociedade depravada, embora a nossa sociedade seja uma sociedade corrupta,
Saibam disso. Nós ainda não chegamos nem na metade do que Roma foi. Nem chegamos na metade, se nós estudarmos profundamente como vivia e como pensava um romano que não era cristão. Embora Apocalipse nos assegure que perto do fim nós seremos piores do que os romanos. Seremos piores do que tudo. A depravação vai atingir um limite que nunca atingiu na história. Então, se nunca atingiu na história, nós iremos passar os romanos. Mas hoje, se nós formos falar dos dias de hoje, não chegamos nesse nível ainda. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que também trabalha no sentido de hipocrisia. A sociedade é uma sociedade hipócrita. O que é a hipocrisia? Você tem vergonha de fazer aquilo em público, mas você gosta de fazer. Então você faz às escondidas, você é hipócrita. Perante a sociedade você é um exemplo, mas por trás você faz tudo aquilo que você critica em público, certo? Então, digamos que esse seja o lado positivo da hipocrisia. Você faz escondido. Pelo menos você não está mostrando a todo mundo o que você está fazendo. Não que eu esteja defendendo a hipocrisia, meus irmãos, mas ela não é pior do que você fazer as coisas sem hipocrisia, no mau sentido. Você fazer as coisas com orgulho. Fazer a coisa errada com orgulho de estar fazendo a coisa errada. Isso é pior do que a hipocrisia. Porque você vai para uma caminhada, uma passeata de orgulho gay, e você se divorcia da sua esposa, e você faz coisas que são abomináveis, e você diz, é isso mesmo, eu estou indo atrás da minha felicidade. Isso se chama a alegria que eu estou buscando. Você está tratando aquilo ali com orgulho. Então, digamos que Roma era essa sociedade sem hipocrisia, no mau sentido. Ela era essa sociedade que fazia tudo escancarado mesmo, e não tinha vergonha de nada. Ou seja, o que o cristianismo nos propõe, ele nos dá freios morais. É isso que a lei nos dá. A lei é cheia de nãos, porque ela propõe para a gente diversos e diversos freios morais. E o mundo tem se beneficiado desses freios morais que o cristianismo promove para os seus fiéis. E o contrário também é verdade. Você quer identificar uma sociedade que está longe do cristianismo? Esses freios morais estão afrouxados. Quanto mais numa sociedade existe menos freios morais, digamos assim, mais o cristianismo ele está enfraquecido ali, digamos assim. Ele era mais forte numa época, talvez, e agora ele está mais enfraquecido naquele local. Quando as rédeas que freiam o ser humano, elas se afrouxam, o cristianismo está longe ali. É o que a ciência moderna luta contra a igreja, no sentido de, na desculpa de que, olha, não dá muitas vezes para conter o freio moral, porque somos animais, né? É o nosso instinto, é o instinto animal. É o instinto ali no relacionamento, é o instinto de sobrevivência. Ela fica colocando a culpa no instinto. Na verdade, a ciência moderna ela já erra em dividir todos os seres vivos em 3 reinos. O reino animal, o mineral e o vegetal. E nós somos de que reino? Nós somos o reino animal. A única coisa que diferencia a gente de um cachorro ou de um burro é porque a gente raciocina mais. Mas nós somos iguais a eles. Nós temos o mesmo instinto. Nós somos apenas identificados como animais racionais. Até o doutor Drauzio Varela chegar numa televisão nacional e dizer em público que, olha, por que é normal sermos homossexuais? Porque os animais têm impulsos homossexuais. Eles se comportam assim. Então, se eles se comportam, esse deve ser, ele vai dizer,
o nosso parâmetro, é o parâmetro do reino animal. Só que a prática depravada e o pecado não caiu apenas na humanidade. É isso que ele não sabe, que ele nunca teve até o momento, pelo que nós sabemos, revelação para entender isso. Ele não entende o fator pecado. A ciência moderna não entende o fator pecado. E que ele caiu não só apenas na humanidade, mas ele caiu em todo o mundo, em toda a natureza. A natureza está caída. O problema é porque nós temos um padrão na criação e somos melhores do que os animais. Não deveríamos estar nesse reino apenas. Deveríamos ter um reino só nosso. Essa é a questão. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação. Nós somos os únicos seres, imagem e semelhança de Deus. Ele olhou para a gente e depois de nos fazer, ele viu que era muito bom. Somos destacados. Cristo morreu pela humanidade. Cristo não morreu pelos animais. Cristo não morreu pelos anjos. Cristo morreu pela humanidade que Deus separou. Somos o ápice da criação. Portanto, a nossa conduta moral, ela não deve ser padronizada por como se comporta a sociedade, porque a sociedade é depravada. Por como é a cultura, porque muitas vezes o pecado está camuflado de cultura. Ah, você pode fazer isso, você pode brincar carnaval, você pode fazer isso aqui, porque é cultura. E muito menos o padrão de um animal. Ah, se o animal faz isso, então eu posso fazer. Como eu disse, Roma era muito pior moralmente falando do que nos dias de hoje, mas não crie esperanças com esse mundo. Não crie esperanças com o mundo, porque essa depravação irá voltar e irá voltar muito mais forte. Mas a graça de Deus, ela é tão especial, que ela nunca precisou que a sociedade fosse um exemplo para nos alcançar, para alcançar aquele determinado local. Ela nunca precisou que aquela sociedade caminhasse bem moralmente, para só depois ela florescer, o cristianismo florescer naquele local. E Roma é o maior exemplo disso. Como é que o cristianismo pode crescer nesse local? No local de ápice de depravação, historicamente falando. O cristianismo não precisa que tenhamos uma conduta moral exemplar para nos alcançar. A Bíblia mesmo nos fala, Efésios 2 nos fala, ele nos alcançou não quando estávamos bem moralmente, ou quando éramos um exemplo, ele nos alcançou quando estávamos mortos espiritualmente. Mortos. E o cristianismo fez muita diferença no Império Romano. Fez muita diferença na história do primeiro século. Um mundo completamente depravado, violento, completamente violento. Por que não faz tanta diferença através de nós nos dias de hoje? Nós que temos milhões de pessoas que se dizem cristãos. O número de cristãos hoje no Brasil, que é muito menor que o Império Romano, não pode se comparar ao número de cristãos que existiam em todo o Império Romano. E por que nós não fazemos a diferença como aqueles irmãos fizeram? E a resposta, irmãos, está justamente na grande dificuldade em viver o que o apóstolo está descrevendo aqui, dos versículos 17 ao 25. Não vivamos como os gentios, é isso que ele diz no versículo 17. Não vivam mais como os gentios. Ou seja, se afastem da conduta que eles vivem, se afastem do comportamento deles. Por quê? Porque vocês foram lavados. Porque vocês agora comem de um novo alimento. E como vocês... como é que os de fora vivem? Ainda no versículo 17. Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E essa expressão que ele usa aqui, não sejam como gentios. Como assim? Se Paulo está escrevendo para gentios. Paulo está escrevendo para gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios.
Os efésios são gentios. Ele falou anteriormente que a igreja de judeus e gentios agora é uma só. E agora como é que ele do nada chega e diz assim, não se comportem como gentios? Gentios. Porque ele está dizendo que o gentio aqui é o ímpio. Ele está dizendo, olha, a forma como o gentio vive, como vocês viviam, vocês não podem viver mais. Vocês são gentios, mas não podem se comportar como eles. Essa é a ideia de Paulo aqui. Vocês não vão deixar de ser gentios. De forma nenhuma. E ninguém está pedindo isso. Mas vocês devem deixar de se comportar como eles. Como vocês se comportavam anteriormente. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade aqui, a mesma vaidade de Eclesiastes. No seu pensamento efêmero, no seu pensamento vão. Versículo 18. Tendo o seu entendimento obscurecido. Essa é a grande característica do pensamento do ímpio. O pensamento dele é obscurecido. Nada está claro. Ele vive uma confusão na sua mente. Essa descrição, e aqui foi o mesmo autor da carta aos Romanos, quando ele vai falar dos ímpios, lá em Romanos 1, ele usa a mesma expressão. Romanos 1, versículo 21 vai dizer assim, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. É a mesma palavra aqui. No seu pensamento obscurecido, ou seja, entendimento cego. Tem um provérbio muito famoso, não é um provérbio bíblico, mas é mundano, mas também está correto. Ele vai dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar. A gente conhece. Mas tem um pior do que esse, que também está certo. O pior cego não é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não sabe que é cego. Esse é o pior cego. Pior você nem perceber que está cego. É pior você achar que enxerga tudo no seu entendimento vazio, no seu entendimento vão. É isso que Jesus chama os fariseus. Ele chama os fariseus de cegos, guias de cegos. Mateus 15, 14, Jesus vai dizer, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro, cairão ambos num barranco. Né? O que ele está dizendo com isso? É isso que eles fazem. Eles são cegos e eles guiam outros cegos. E vai dar certo um cego guiando outro cego. O que vai acontecer? Provavelmente um acidente. É isso que Jesus está dizendo. Eles são cegos guiando os outros. E quantas pessoas os fariseus levaram para o buraco com os seus ensinamentos errados? Não tem como simplesmente você falar as palavras de Deus, pregar as palavras de Deus e não viver isso. Se a sua vida não está infusa, digamos assim, nos mandamentos de Deus. É o que eu falei no começo, a famosa hipocrisia. Isso não pode existir no meio da igreja. Versículo 18, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. É assim, essa é a descrição de como vive o ímpio. O seu coração é duro como pedra. Versículo 18, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Veja, essa é a palavra frisada, nós devemos frisar aqui. O ímpio, ele é insensível. Eles se tornaram insensíveis. Essa é a palavra insensibilidade. Está diretamente ligado a você reagir a algo. Não, eu não posso falar esse assunto com fulano, porque ele é muito sensível nesse assunto. Ou seja, o que é isso? Ele reage sobre esse assunto de forma diferente dos outros. Então, esse é um assunto sensível para fulano. Se a gente for falar, tem que ter cuidado, porque a forma como ele reage é uma forma diferente. Você tem uma ferida,
Então, a sua pele está sensível. Se entrar uma agulha ali, se entrar até um curativo, se você tocar de forma diferente, a sua pele está sensível àquilo ali. Então, sensibilidade tem a ver com reação. A reação da sua pele, a reação de você sobre determinado assunto é uma reação diferente. Ele está dizendo, o ímpio não reage. Ele não reage ao pecado. É isso que ele está falando. Ele não tem reação. Ele pecou, tudo bem, vida que segue. Ele não reage a nada. Não há retorno do ímpio diante do pecado. Não há reação, não há choro, não há resposta, não acontece nada. E Romanos 1 nos assegura que isso já faz parte da ira de Deus sobre essas pessoas, da justiça de Deus sobre essas pessoas. Eles se tornaram insensíveis diante da revelação de Deus, porque o Senhor se revela na natureza para todos de forma geral. De que forma Deus se revela? Deus se revela de duas formas, na Bíblia e na natureza. Essa é a forma que Deus se revela. Deus se revela na Bíblia e na natureza. Para todos, ele se revela na natureza. Mas aí nós temos uma coisa chamada revelação especial, que aí é na palavra de Deus. Então, essa insensibilidade do ímpio gerou a punição de Deus e entregar o ser humano às suas próprias paixões infames. E afundaram cada vez mais na lama. Hebreus vai chegar para a gente e vai dizer assim, olha, e ele chega para os salvos para dizer isso, não fiquem tristes quando Deus disciplina vocês, porque ele só disciplina o filho que ele ama. O pai só chega para disciplinar o filho que ama. Quando é que o pai perde as esperanças no filho? Quando ele não castiga mais. Eu não vou castigar mais esse menino, não adianta. Ele não vai aprender. Pronto. Quando o pai não castiga mais, diz assim, meu filho, o que quer fazer? Faça. Tô nem aí. O que é isso? É a mais dura das punições. Não tenho mais esperança em você. Não tenho mais esperança nenhuma em você. Quando Deus solta o freio moral, quando Deus solta as rédeas, isso é a pior coisa que pode acontecer na humanidade. É a mesma linguagem do 19 é a linguagem de Romanos 1. Deus entregou os homens à libertinagem para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza. Quantas vezes Deus soltou as rédeas ali para o povo de Israel? A gente viu muito isso em Juízes. O povo estava sendo idólatra, Deus foi lá e soltou as rédeas no sentido de fez o inimigo prosperar. O inimigo foi lá e dominou por anos. Por quê? Para que o povo ele se arrependesse, aí Deus levantava o juiz e a gente sabe de toda a história. Nós estamos até lendo aqui a história de Abimeleque. Deus ele vai punir Abimeleque porque fez isso contra os seus irmãos e Deus vai punir Siquém usando o ímpio para punir Siquém. Tudo isso é disciplina de Deus. Mas toda vez no povo de Israel, Deus ia lá e mandava o juiz. A misericórdia dele depois superabundava mais uma vez a idolatria daquele povo. Mas o ímpio ele se entrega, e esse é o termo aqui, de forma desenfreada. Ou seja, é você olhar para depravação de Roma, né? E olhar para a depravação nos dias de hoje, e você entender assim, olha, nunca subestime o pecado. Nunca subestime. Nunca acha que a atitude de fulano que você está vendo no noticiário foi mal demais e aquilo ali não pode ser superado. O pecado sempre pode nos surpreender. Sempre pode. Esse mundo é depravado. Você olhar para Roma e dizer assim, nunca mais isso aqui vai acontecer. Vai. E de forma muito pior. Porque a nossa capacidade de pecado, ela é absurda. Nunca é demais para esse mundo corrupto, violento, a manipulação, a falta de empatia, a não criação dos filhos. O mundo pode se afundar cada vez mais, sempre. Por quê? Porque o ímpio tem fome,
e o ímpio tem avidez. Ele está dizendo, é como um carro desgovernado. É desgovernado, não tem controle. É isso que o mundo pode nos oferecer. Uma vida sem controle no pecado. É isso que ele está dizendo aqui em primeira instância. Por um tempo, irmãos, e por misericórdia de Deus, alguns locais, eles podem apresentar freios morais mais notórios. Isso acontece muito na história. Muitas vezes a sociedade vai lá e escolhe um político, ele nem é crente, certo? Ele nem é crente, mas assim, ele tem discursos morais melhores. Ele defende pelo menos a família, ele defende pelo menos alguns pontos ali. Entendeu? Tem candidato que não é crente, que é até melhor que muito candidato que é crente. Até pelos discursos desse candidato crente. Mas aí você não escolhe porque ele é crente, né? Você escolhe que, poxa, pelo menos ele vai segurar as rédeas aqui de uma coisa que está se afrouxando tanto. Você fica com tanto medo das ideologias erradas, da filosofia errada, da forma como a família está se comportando, que você diz assim, olha, eu sei que ele não é crente, mas assim, pelo menos ele está defendendo uma coisa, um princípio que vai ajudar. Isso acontece. E tem vezes que um determinado local, ele consegue frear mais a imoralidade. Seja na questão de educação, educa melhor as pessoas, ou usa melhor os recursos que esse mundo tem, a matéria-prima que esse mundo tem. Tem um governo melhor. Mas entenda, irmãos, não se iluda com esses locais e não se iluda com esses governos, porque isso são apenas pequenos freios externos. Rédeas que o Senhor, sim, por vezes, ele utiliza, chamamos isso na fé reformada, de algo que é uma expressão muito comum, que é justamente a graça comum de Deus. Instrumentos da graça comum. Deus, ele não quer salvar essas pessoas, né, mas ele ajuda nisso aí. E isso também ajuda os crentes também. Ele freia para que aquilo não chegue numa situação ainda pior. Na verdade, se a gente parar para pensar, ele não deixa a maioria da humanidade chegar ao ápice da sua maldade. Ele freia todo mundo, na verdade. Senão, dessa forma, nós já estaríamos vivendo no inferno. Em duas situações, irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, Deus ele soltou os freios da maldade, digamos assim. Deus ele deixou a maldade proliferar como nunca. Duas situações específicas. Primeira situação, antes do dilúvio, nos tempos de Noé. A Bíblia fala que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Então, essa era um grande momento de maldade. A descendência de Sete olhou para as mulheres da descendência de Caim e disse, olha, que mulheres bonitas, que mulheres atraentes. E o resultado disso, julgo desigual. Casamento misto. Filhos, que na tradução literal lá de Gênesis 6, filhos violentos. Homens talentosos, homens altos. A Bíblia fala lá, homens de renome, mas malditos e violentos. O que é que acontece? A maldade ali, ela perde o freio. A Bíblia diz, olha, todo o pensamento deles, eles acordavam, eles dormiam, eles sonhavam, o pensamento deles era continuamente mal. Todas as intenções deles eram mais. Todos nós, irmãos, por mais lindos, olha, tô com uma em casa, bebezinha, linda, fofinha, cheirosa. Por mais bonito que ele seja, por mais fofinho que ele seja, todos nós, se não for a graça de Deus, nós somos monstros em potencial. Todos nós somos monstros em potencial. Um dia desse eu estava vendo um Reels o algoritmo me mandou, né, lá no Instagram, e depois a gente tem que falar sobre o meu algoritmo, né? Mas eu fiquei impressionado. Uma família comemorando o aniversário. Aí estava lá, família, uma foto. O rapaz com a esposa e 3 filhos. Comemorando o aniversário, soprando a vela lá.
Uma família, uma foto linda, maravilhosa, uma família perfeita, aparentemente, ali na foto. Aí depois vem a frase: daqui a 3 dias desse aniversário, esse homem vai matar a esposa e os filhos. Aí você fica, como assim? Olha a foto, olha a alegria deles na foto. Daqui a 3 dias, esse homem vai matar a esposa e os 3 filhos. Você olha para a foto, esse homem não tem capacidade de fazer isso. Todos nós somos monstros em potencial, todos nós. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, não teríamos freios, viveríamos desenfreadamente. Mas entenda, os freios da graça comum, eles são temporários. Mas os freios da graça especial, eles são eternos. Esses são os freios que Deus nos dá. É o freio da graça especial. O segundo momento que Deus soltou as rédeas da humanidade ainda foi em Gênesis. Foi em Sodoma e Gomorra. Foi o segundo momento que Deus foi lá e depois destruiu Sodoma e Gomorra e também algumas cidades redor, chamadas cidades satélites. Mas as principais ali, o foco da carnalidade, da imoralidade, Sodoma e Gomorra. Então, entenda, características de que quando Deus solta os freios. Quando Deus solta o freio, logo depois, logo em seguida, ele destrói ou toda a humanidade, como foi em Noé, ou aquelas cidades, como foi em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque quando ele solta os freios, a medida da iniquidade, ela é alcançada com facilidade. Ela já alcança logo. Ela já bate a cota ali da ira de Deus se manifestar de uma vez por todas. Então, essa é uma das características quando Deus solta os freios. É como se o mundo fosse uma panela de pressão. E essa panela de pressão, facilmente, ela explode quando Deus solta os freios. O que é que Deus faz para essa panela de pressão não explodir? Ele fica jogando água fria. Água fria é a sua graça comum. Ele joga essa água fria, mas tem uma hora que ele não joga mais. Quando ele não joga mais, essa panela facilmente ela explode. Então, entenda, quando ele não jogou água fria 2 vezes na humanidade, dilúvio e Sodoma e Gomorra, a imoralidade de Sodoma e Gomorra era tanta que aqueles homens queriam abusar dos anjos que estavam lá na casa de Ló. E o que foi que o crente fez? Qual foi a solução do crente? Foi entregar suas filhas virgens, para que aqueles homens não abusassem dos anjos. Essa foi a solução do crente. Se essa foi a solução do crente, e esse foi o crente que Deus separou para tirar de lá, imagine os outros como eram. Se esse era o crente da cidade, imagine os outros como eram. Aí você olha e diz assim, olha, então por que Deus salvou Ló? O que foi que Ló fez, né? Ló deu essa solução para salvar os anjos. Se não fosse a misericórdia de Deus em cegar aqueles homens, e aí misericordiosamente esses homens puderam escapar, né? Foi que Ló fez? Nada. Então por que Deus salvou Ló? O que foi que Deus viu em Ló? Sabe o que Deus viu em Ló? Pecado. Foi isso que Deus viu em Ló. Então por quê? Por que ele quis? Porque ele quis salvar Ló? Graça. Graça especial. Graça e amor incondicional. Depois desses 2 momentos, dilúvio e Sodoma e Gomorra, haverá um terceiro momento. Esse terceiro momento está lá em Mateus 24, quando Jesus está falando dos princípios das dores. E ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os dias que antecederão a segunda vinda de Jesus serão dias assim, quando a maldade vai aflorar demais no coração do ímpio, daqueles que não são regenerados. Então agora, qual é a recomendação de Paulo? Vocês não podem se comportar como essas pessoas. Olha como vivem essas pessoas. Olha como eu detalhei para vocês como são essas pessoas. Vocês não podem ser igual a eles.
Por quê? Porque vocês não são desse mundo. Vocês não estão dentro dessa panela de pressão. Vocês não são desse lugar. Essa terceira aplicação de Paulo aqui, irmãos, ela se divide da seguinte forma, né? Versículos 17 a 19, nós temos a introdução aqui, a ênfase de como se comporta o ímpio. Para a gente chegar a partir do versículo 20, ele vem com uma adversativa, né? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então ele vai falar agora com... agora ele muda a recomendação para dizer qual é a obrigação do verdadeiro cristão. O gentio se comporta assim, mas vocês que são gentios regenerados, como vocês devem se comportar? Versículos 20 a 24. Para a partir do versículo 25, ele vem com exemplos específicos do que ele levantou, do comportamento exemplar que eles deveriam viver, dos versículos 20 a 24. A partir do versículo 25 ele vai dizer, então não roube, não saia da boca de vocês palavras sujas, não saia do meio de vocês amargura. Então essa é a estrutura aqui dessa segunda parte do capítulo 4. Paulo começa aqui, como eu falei no começo, né, nesse capítulo 17, com termos de tribunais, de um tribunal. Olha, isto, portanto, digo, versículo 17, e no Senhor testifico. Ele está dizendo àquele povo e que também ele testificava. No Senhor ele testificava. Paulo, ele é o relator aqui e ele é a testemunha desse tribunal, digamos assim. E para a gente concluir esse primeiro bloco, irmãos, a gente não está dizendo que o ímpio, ele não é capaz de produzir coisas boas. O ímpio não é capaz de produzir nada de bom, no sentido de, entendam, coisas boas para esse mundo, não é? A gente não está dizendo isso, por quê? E entenda, não é? Ele não pode escolher a coisa boa, aquilo ali que contribua para a sua salvação, porque ele não tenha a revelação especial. É por isso que é totalmente equivocado você defender livre-arbítrio. Não tem sentido o livre-arbítrio. Porque se Deus fosse dar alguma liberdade para você escolher ele ou não, a sua natureza pecaminosa jamais iria deixar você escolhê-lo. Ele tem que escolher primeiro, ele tinha que determinar primeiro. O pecado não deixa. É graça de Deus não lhe dar livre-arbítrio, liberdade para escolher ou não, porque você não iria escolhê-lo. Mas não é que o ímpio tenha, veja, talento, não tenha inteligência de tomar decisões que sejam boas para o próximo, ou boa para a própria humanidade. Veja o exemplo dos filhos de Caim. Caim era filho do diabo, e os seus descendentes eram filhos do diabo, mas não por causa disso, a Bíblia ela não deixa de mencionar os talentos que os filhos de Caim tinham. Como eles eram fortes, como eles eram talentosos. O ser humano pode ser talentoso como for antes disso. Na igreja, por exemplo, a igreja pode ficar muito encantada com uma pessoa talentosa. Olha como ele é talentoso. Olha esse talento como tem. É uma coisa rara, né? E a gente tem na nossa igreja. E aí fica refém desses talentos. Primeiro eu preciso saber se a pessoa que está trabalhando na minha igreja ela é crente. São essas igrejas cheias de coisas, cheias de eventos, cheias de apetrechos, de coisas específicas. Não que a igreja não precise de talento, mas eu não posso precisar de talento de gente ímpia. Eu não posso estar introduzindo ela só porque ela tem aquele talento A ou B, e de fato ela se destaca mais do que os crentes da minha igreja naquele talento. Mas ela é crente. Em primeiro lugar, eu preciso saber se a pessoa ela é crente. Nós não devemos precisar desses tipos de pessoas que, embora sejam, de fato, muito talentosas. Porque vários homens ímpios são muito talentosos, porque eles ainda são imagem de Deus. E a imagem de Deus permanece neles, né? E existem vantagens de você ser uma criação do Senhor. Eles demonstram talentos porque eles são imagem e semelhança de Deus. Eles são criação de Deus.
Mas a palavra nos diz que apesar de todo esse talento, de todo esse destaque, o homem sem Deus, ele é vão no seu pensamento. O pensamento dele é cego, o pensamento dele é obscuro. O poder do pecado, irmãos, ele é tão forte que ele nos torna cegos. Que existe uma confusão na nossa mente, que os dilemas e o barulho do mundo afora não deixa ele focar nas coisas aqui de dentro da palavra de Deus. Versículo 20, agora vem a adversativa. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aqui tem um erro de tradução, pelo menos na NAA, porque ele está dizendo assim, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E não está correta essa expressão de Cristo. Nós aprendemos muito de Cristo, mas nós vamos muito mais além, porque nós não só aprendemos de Cristo, mas também nós aprendemos Cristo. Porque, como Provérbios vai dizer, ele é a personificação da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então, nós aprendemos dele e nós aprendemos ele. Fica meio estranho a expressão, né? Por exemplo, na Ara tem, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, né? Na tradução literal está assim, mas vocês não aprenderam Cristo assim. Vocês não aprenderam Cristo assim. Porque a gente não aprende de Cristo apenas, a gente aprende Cristo. É algo muito mais profundo. É uma experiência muito mais profunda do que simplesmente ouvir algo, né, de alguém. Ter ele mesmo, a pessoa dele dentro de nós. Por isso que não é uma questão de legalismo, né? Faça isso, não faça isso, aí você vai conseguir. Não, é uma questão de ter algo. E nesse caso aqui, nem é ter algo, é ter alguém com você. Ou você tem a Cristo, ou você não tem. Não foi assim, né? Mas vocês não aprenderam Cristo assim. Versículo 21. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Esse é um adendo que Paulo está fazendo aqui para eles analisarem a vida espiritual deles. Levem em consideração a sua vida espiritual. Se é de fato que vocês estão ouvindo a palavra de Deus ou os barulhos do entendimento obscurecido desse mundo não estão deixando vocês ouvirem. Quantas pessoas podem me ouvir aqui 50 minutos, 45 minutos, mas não escutam nada, né? Quantas pessoas vivem nas igrejas 60 anos da vida dela e não ouvem nada, porque o barulho do mundo afora não deixa elas escutarem aquilo que está aqui dentro. Qual é o problema? É o problema do versículo 19, tendo se tornado insensíveis. O problema desse povo é a insensibilidade. Eles não reagem, não existe reação. Porque morto não reage. Chute o morto. Chute o morto. Ele não vai revidar. Pode chutar no cadáver e ele não vai revidar. O grande problema do mundo é a insensibilidade diante das coisas de Deus. E quando muitas vezes até pode acontecer na vida da gente, o problema do mundo é a insensibilidade, mas o problema da igreja também é a insensibilidade. Esse é o nosso problema também. Não é só o problema do mundo, não. Por quê? Porque muitas vezes estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo essas verdades preciosas aqui, estamos sendo bombardeados com o Evangelho e isso não provoca nada em nós. Não tem reação, não ligamos. A gente liga um piloto automático. É coisa profunda, todo domingo, né? É coisa profunda todo dia. É tanto ensinamento profundo que aí vira mais do mesmo. Bate e volta. O nosso problema também é a insensibilidade. Nós precisamos cuidar disso. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Temos uma outra ordem aqui, irmãos. A ordem é tirar essa roupa velha e botar uma nova. A ordem é vestir uma roupa nova, se livrar desse cadáver que vive, que você era, e de fato viver para a glória de Deus. Essa é a experiência da nossa vida, porque nós somos, e entenda, em Cristo nós já somos nova criatura, né? Essa é uma verdade concreta em nossas vidas. Tudo se fez novo. Essa é a realidade do crente. Então, por que, se nós já somos nova criatura, por que Paulo aqui no texto, ele está mandando a gente continuar nisso, no sentido de refazer aquilo que já foi feito, digamos assim? Ficar fazendo várias vezes. Por quê? Porque é isso que significa, irmão, santificação. Santificação é literalmente fazer o que já foi feito. Entenda, você já foi regenerado, você já se despiu do velho homem, então, o que é que você faz agora? Você continua se despindo. Mas você não já foi? Sim, mas você continua se despindo do velho homem. Continuamente. Porque veja, você já morreu com Cristo na cruz. E você já ressuscitou com Cristo na sua ressurreição. Tudo isso já aconteceu conosco perante a sua lei e perante a sua justiça. Tudo está resolvido, mas agora nós precisamos viver, e essa é a palavra-chave aqui, viva de forma coerente. A palavra aqui é coerência. Viva coerente na posição em que você está. Porque o nosso maior problema da igreja é a incoerência. Como somos muitas vezes incoerentes. Na teologia, isso é chamado de santificação progressiva e santificação definitiva. Nós passamos por esses dois estágios, porque veja, se diante de Deus nós já somos nova criatura e Ele já morreu por nós, então nada, de fato, nada pode tirar a nossa salvação. Isso é santificação definitiva. Nós não temos pecados em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia imediatamente nos chama de santos. Você é santo. Santificação definitiva. Essa é a sua posição diante do tribunal de Deus. Mas na prática, no dia a dia, agora, com essa informação, com essa revelação que você recebeu, você deve viver de forma coerente diante dessa posição que você está diante de Deus. Eu tenho que ser na prática aquilo que eu sou na teoria. Esse é o conceito. Eu preciso começar a mostrar coerência com aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Essa é a coerência aqui. Na teoria, eu sou filho de Deus. Na teoria, Ele morreu por mim. Na teoria, nada pode tirar a minha salvação. Na teoria, eu sou regenerado. Na teoria, eu não sou mais escravo do pecado. Aí na prática, eu faço tudo o contrário. Na prática eu faço tudo o contrário, eu minto, eu roubo, minhas palavras, o que sai da minha boca é sempre torpe. Eu não tenho empatia por ninguém, eu não consigo ter empatia por ninguém, eu sou insensível à palavra do Senhor. Olha o que é que ele disse, e não vamos entrar nesse texto, versículo 30, por exemplo, ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Porque veja, se Ele nos deu o Espírito, quando nós não estamos sendo coerentes com aquilo, com a vida cristã, Ele está dizendo, automaticamente você está entristecendo o Espírito. Isso aí a gente vai destrinchar mais na próxima semana. Mas o que ele fala aqui é sobre coerência na prática. Na prática eu preciso andar na verdade. Na prática eu preciso ser uma pessoa trabalhadora. Na prática, a minha ira tem que passar bem rapidinho. Nem ter, na verdade. Parar com esse homem irado que eu sou. Na prática eu tenho que ter boas palavras. E ele vai ser cirúrgico. Ele vai, olha, deixe de mentir, versículo 25. Né?
fiquem irados e não pequem, versículo 26. Ele vai dando recomendações práticas de como você deve, de fato, ser esta pessoa, andar de forma coerente. É por isso que ele diz, olha, cuidado, olha esse comportamento, olha como um gentio que não é gentio se comporta, e ele diz no versículo 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Se a sua santificação progressiva não existe, tem algum problema com a definitiva. É isso que ele está dizendo. Tem algum problema com a definitiva. Se é que a definitiva aconteceu mesmo na sua vida, é isso que ele está dizendo. Você não está demonstrando nada. Não tem nenhum fruto aí. Como é que a definitiva aconteceu? Como é que você abre a boca para dizer que a definitiva aconteceu, se a progressiva não mostra nada? Essa é a palavra de hoje. Coerência. Vivamos de forma coerente com aquilo, viva de forma coerente com aquilo que você foi chamados. São imperativos aqui que vão, a partir do versículo 25, sustentar esse indicativo de Paulo. Qual é a grande bênção dessa parte, né? A primeira parte, a grande bênção, versículos de 1 a 6, foi a comunhão. A segunda parte, os dons espirituais. A terceira parte, Deus está falando sobre a bênção da coerência, né? Isso é a bênção de Deus, porque Ele só não nos salva, mas Ele também nos dá, essa capacidade não vem de nós, Ele nos dá a capacidade de vivermos de forma coerente, com a vida cristã. E isso não é obra minha, e isso não é mérito humano, é a bênção da coerência, e isso também é dado de Deus para nós. Isso é um presente, é uma bênção de Deus para nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da palavra, te agradecemos pela meditação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esse texto ele fala tanto para a nossa igreja e nós podemos aplicar nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial. Ser conosco, Senhor. Te agradecemos pelo teu santo dia, te agradecemos por esse culto matinal. Nos abençoa, nos prepara, também nos instrui para a escola dominical, logo mais em seguida, para a sala das crianças, aquilo que os professores prepararam para os nossos pequeninos. Abençoa essas turmas também. Ser com esse dia, nos abençoa para que nós possamos te honrar, para que nós possamos mostrar na prática aquilo que o Senhor fez de uma vez por todas em nossas vidas, que nós possamos andar de forma coerente na vida cristã. Ser conosco nessa manhã. Tem misericórdia de nós, nos abençoa na escola dominical, logo em seguida, nos abençoa no culto noturno, o reverendo Rodrigo, que irá pregar a tua santa palavra, ministrar a ceia do Senhor, onde todos juntos, em comunhão, iremos ter o privilégio de estarmos mais uma vez com esse sacramento. Nos abençoa ao longo dessa semana, ser conosco, ao longo desse dia, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor, hino de resposta, Salmo 99.